Olá, tudo bem? O MRTV desta edição entrevista a consultora Laila Costa. Ela também é engenheira de alimentos e vai conversar conosco sobre a técnica do congelamento. Um congelamento adequado é aquele que a gente vai respeitar o equipamento e o produto. Então eu tenho uma forma de congelar aquela produção, aproveitando todo o espaço do equipamento, mas sem atropelar o processo. Então, se eu usar um freezer frost free, eu vou congelar uma quantidade menor de produto, eu tenho que me preocupar em como eu vou colocar esse produto no freezer para que eu tenha um congelamento de qualidade. Se eu tenho uma produção maior, eu já vou usar ultracongeladores e túneis de congelamento, onde o processo vai ser mais rápido, com menor formação de cristais, mas que o importante é pensar que não é porque a produção é grande ou ela é pequena, eu vou usar o congelamento. Eu consigo nas duas esferas ter o uso dessa tecnologia e melhorar a produção, sem perda de qualidade. Então, eu preciso estudar o produto, ver qual que vai ser a aplicabilidade dele, se eu vou congelar ele congelado, se o congelado vai ser cru, se ele vai ser pré-assado, se ele vai ser totalmente assado e adequar o equipamento que eu tenho no momento da consultoria. A tecnologia, a gente consegue desmembrar ela em várias esferas. Então, se eu tenho uma produção pequena, eu vou adequar o processo àquela produção, eu não vou investir em equipamentos de grande produtividade, porque eles vão ficar subutilizados naquele local. Se eu tenho uma indústria, eu já consigo fazer o uso desses equipamentos de grande produtividade. Mas eu consigo usar o congelamento em empresas pequenas e em grandes empresas. Os ganhos para as pequenas empresas é a liberdade de abastecimento da loja. Então eu tenho uma manutenção de abastecimento muito mais rápida, porque o produto ele já está pré-pronto ou mesmo pronto dentro do congelador. Se um funcionário falta ou para cobrir férias, qualquer problema que eu tiver dentro da produção que eu tenho que realocar a equipe, eu estou um pouco mais coberta, então a loja não vai ficar vazia naqueles produtos que eu selecionei para serem congelados. Isso também reflete na produtividade que a empresa vai ter? Sim, porque aí eu começo a produzir em escala. Se eu produzo em escala, ao invés de fazer um pouquinho todo dia, eu vou tirar um dia para produzir congelado e esse congelado vai durar uma semana, às vezes duas, dependendo da capacidade, até mais do que isso. Então depende basicamente da minha mão de obra, de quanto eu consigo produzir, qual que é o tempo que eu vou gastar, se vai ser um dia, se vão ser dois. E qual que é o equipamento de armazenamento que eu tenho, se é só um freezer, se eu tenho uma câmara, e aí eu consigo aumentar a produtividade porque eu não interrompo o processo e faço pequenas massas, poucos recheios. Eu vou fazer em quantidade e isso melhora a produtividade do funcionário. Tem alguns ingredientes que são problemáticos. Chocolate, ele esbranquiça durante o congelamento. As frutas, se elas forem naturais, também elas vão florar, vão dar água em cima do produto, não vai ser legal. Mas se eu tiver uma geleia de morango, eu posso aplicar. Se eu tiver uma calda de chocolate, então é um ingrediente puro. O chocolate granulado, ele também esbranquiça, então a gente sugere que, no caso, por exemplo, de tortas, o produto seja semi-acabado e na hora que ele for fazer o descongelamento, fazer a exposição, ele seja terminado e decorado. O mais comum da gente achar é na área de salgados, principalmente os mini.
salgado de festa, né? Principalmente quando a gente tem a máquina de salgado para produzir. Ela produz em quantidade, então não justifica ter uma máquina de salgado que vai fazer uma pouca produção, uma produção muito pequena. Eu escalono minha produção para durar às vezes até 1 mês, 2, faço modelo todos os salgados e deixo eles congelados. A linha de pão de queijo também é muito comum, tomando cuidado que às vezes esse pão de queijo ele precisa ter um amido modificado, que é um amido diferente do polvilho azedo que às vezes a empresa usa com escaldamento e tudo mais. Geralmente a gente usa pré-misturas que já vem com esse amido modificado e também ele é extrusado em máquina, ele é moldado em máquina para dar uma produtividade maior. Hoje, com a dificuldade de mão de obra qualificada, com todos os custos que a gente tem que reduzir e aumentar a produtividade, o congelamento é o caminho. E não só desses salgados, que são os mais comuns, mas dos pães, principalmente pães artesanais, que são mais uma mão de obra complicada de se achar. É interessante que se escalone essa produção e tenha pré-assado para sair sempre quentinho, porque para o cliente o que importa é o produto quente. Ele não sabe se estava congelado, ele não tem esse preconceito porque ele não está vendo o interior da indústria.